você já sabe, né? Que ó, os transtornados agora é na 92. Vocês escutam na 92. Hello, boys, girls e derivados, está no ar aqui na 92, o seu maravilhoso, insano, delicioso e hoje, literalmente, o seu abençoado Transtornados. Santo comigo, hoje, né? hoje o santo, né? Transtornados, que delícia. Hoje, programa abençoado, né? Hoje cara? ninguém vai falar besteira. Literalmente, hoje, das trevas à luz, né? Será? Ah, Não podia ter melhor representante hoje. é mesmo? Vai começar Começou assim, então. a puxar saco. Eu sabia, meu amigo. Não, começa a puxar o saco, já nem começou direito, né, cara? Não, Jean Renault tá aqui. Comigo hoje, Dinão Cardoso, como é que tá, Dinão? Eu tô bem, maninho. Tô Tá bem. bem hoje, tô tá bem. feliz? Não, hoje tô melhor que ontem. É mesmo? É, e espero que pior que amanhã. Quero que amanhã esteja melhor que Que hoje. bom, cara, essa é uma... Mas tô aqui, né? Firme e forte, melhor mesa hoje. Sempre a seu lado, né? Sempre é uma honra. Eu me energizo. É, que bom. Então, um cara muito positivo, Ah, muito pra graças a cima. Um cara que Nem todo dá mundo pensa liberdade. assim, nem todo mundo pensa assim. É um cara que tem muitas qualidades, muitas habilidades, muitas aptidões. Esse é Mano Dal Ponte. Tá querendo alguma coisa. Tá, né? acho que tá precisando de uma avalista. Tá querendo alguma coisa, né, cara? Tá querendo alugar um imóvel. É, de certeza, cara. Pra puxar o saco assim só pode. Fiador. Alguma Pois merda então. tá vindo aí. Né? Vai vir de certeza. Aí eu alguma te boto enrabada? Te enrabei alguma vez? Choque. Eu não sei, resolve entre vocês aí. Mas se perguntar como eu tô triste, cara. Por quê, Tô Choque? triste como todo criciumense hoje, né, mano? O que aconteceu? Eliminação ontem, cara. Da onde? A gente foi todo um pego de surpresa, porque a gente achou que ia avançar pra próxima fase. Ah, quase deu, hein? E aí ontem à noite, pô, chegou essa notícia, a Larissa eliminada com 66% do Big Quase Brother, deu, né, cara? Quase deu, cara. Ela Que chegou pena, a ser cotada pra ser campeã, né? Oh. Era a favorita Achei no que o começo. Criciúma tinha perdido. Perdeu, Ah, também perdeu também. Perdeu Mastella também. não volta de Curitiba. Não, mas o Criciúma Do tem um jeito monte que de ele coisa tava. pra jogar. A Larissa vai ter que voltar a dar aula na forquilinha. Neto, Certo. tu acha que ela volta pra academia aqui, ó? Volta. Pra academia volta, que é top, né? Tá. O punk é ela voltar a dar aula pra criança em forquilinha, né? Tu acha que não? Mas só do pessoal saber que ela vai voltar a dar aula de forquilinha, a rede já tá com alta demanda de procura de matrícula já. Bom demais, Fernando Choque, você não tá bem, então. Tem adolescente de Criciúma ainda está em forquilinha. Não Com tá certeza bem. ela vai ter um mesinho de fama aí, depois tá tudo certo. Você Volta acha tudo que normal. Tu acha? Renato? É assim que 15 funciona. minutos de fama só. E aproveita 15 minutos, bate bastante fotinho aí Tá. nas lojinhas que vão chamar ela, porque é assim que funciona, né? Depois a vida Experiente. volta. Renato é experiente no Big Depois Brother. ela volta a dar aula A para as realidade. crianças. Você acha, É o que vai cara? acontecer. Eu acho que não, hein? Acho que daqui só pra cima. Não, só pra Não, cima. É que ela Tomara, tem né? todas as Não- características. Ela nem volta, cara. Eu nem sei quem é, pra falar a verdade. Não, mas é que se tu vê, ela tu vai foi- ver que ela tem Tá. todas as aptidões Ela pra foi- voar. Ela foi a pior criciumense em reality show. Porque nós porque a tivemos só gente- 2. Não, a gente Quem teve mais? Marlon na Fazenda, a gente Marlon teve na Marlon Fazenda. no Power Couple, a gente Pô, o teve... Marlon também foi mal em tudo. Marlon, né? a gente É na música. É, ele pra vender moto, cara. Tá louco. Tá, aí foi bem. A aí foi gente bem. teve... A gente Tá. teve Marília Dutra no Superstar, Tá. lá no Counter Star. Ficou em segundo? Ficou em segundo no Counter Star. Inclusive, foi treta, hein? Porque a menina era lá de cima, Ah. facilitou. Porque a Fiquei Marília, sabendo também. Marília botava a outra guria no bolso, mas assim, ó, tava de moto na frente dela. Era muita vantagem. Legal. Então, e o Alan, segundo colocado no BBB 19 também. Tá, né? e daí foi isso. Eu nem sabia disso aí, cara. É, a gente, tudo não, a gente tinha contado. a Eu gente tinha tô admirado É? com o conhecimento de cultura que não serve pra nada desse homem. É o choque. Mas calma que melhora. A gente teve Jana Cruz, Jana Cruz no The Voice 2015. Olha isso, no cara. mesmo ano que a gente E é teve de cor, não é nem lido, no não tem mesmo nada ano aqui, que a gente. Também teve- ninguém pode contestar, né? Jana Eu Cruz, não sei bolhufas. Ele É, inventa. Ele não sabe sobre o É assunto, porque deve ser tanta verdade. gente de Criciúma enfiado em Enviado também. Enviado tem show. bastante Enviado também. bastante. Enviado, Pode E ser, a pode gente teve ser. o Rubens pra caralho Daniel, que não era aqui, aqui de Criciúma, é de Araranguá, Rubens Daniel, mas ficou em segundo lugar na mesma edição. Tá bom, 2014 apresenta o cara do que The você Voice. trouxe aí, vó. Hoje o pastor Maximiliano tá aqui Vai, com a quem? gente. Caramba. Maximiliano Silva. Gadzinski, o único que eu conheço é o Gadzinski. É, Ele é Gadzinski, pastor do Vai. Bola de Neve. Do quê? Bola de O Neve. que é o Bola de Neve? Bola de Neve é aquela igreja do pessoal que... Do quê? E... O que é? O pessoal que... O pessoal do 420, Do conta Magnata. 420. Legalize. Isso. De manhã eles estão aqui, ó. O quê? Pra fazer o quê? Aplaudindo o sol nascendo. Tá. Eu ia fazer uma pergunta É. em cima disso aí, mas vou deixar pra Eles- depois. A foto deles lá na igreja, quando eles se batizam, eles têm que fazer aquele negócio aqui, ó. Botar a mãozinha aqui em cima da cabeça pra bater a foto de Tipo costas Shiva. no pôr do sol. É? Isso. Isso. É. Eles são desse rolê aí. Tá, pastor Max tá e o aqui. Max também já deu uns pau no Renato, já porque ele é do jiu-jitsu. Né? Qual é a tua faixa, pastor? Eu sou roxa. É bom respeitar, desculpa, tá brincadeira. É uma igreja que tem um trabalho sério aí em todo o Brasil, tá salvando jovens aí
da perdição aí das coisas, né, pastor? E levando as pessoas para Jesus, né? Que é um negócio importante também. Boa tarde, galera. Boa às tarde, vezes o cara gente. faz uma brincadeira aí também. Ah, sim, sim. Pastor, obrigado, prazeraço te receber, velho. É uma alegria Bom estar aqui, demais, cara. bom demais, Vocês cara. são muito loucos. Ah, são. Não, louco é tu, né? cara? Não, é de estar aqui, né? Louco é Então, tu. convite, Não, que é louco louco. é tu, pá. Ah, mas vamos lá. Não, eu vem cá, eu falei que você foi das trevas à luz, que eu te entrevistei, você contou um fragmento da sua história, né, que em determinados momentos é inacreditável, em outros continua sendo, né, mas é uma puta história, né, cara, você navegou por ondas, por caminhos tortuosos. Pelo vale das sombras. Mas literalmente, né, aí cara? o cajado consolou Que é? ele, né? Com certeza. O cajado foi consolado pelo A vara e o cajado. A vara e o cajado Literal consolou. em hebraico é a vara e o cajado vos consola. Foi Pode consolar você também. O pastor Ele foi Max, ele foi consolado até, por um- o pastor Max, ele chegou no pior estágio que uma pessoa pode chegar. Foi pro Universal? Ele foi, não, assim, ó, o fundo Pior do poço, que ele isso. chegou no fundo do Fundo. poço e cavou muito Eu mais. não sei, qual foi, Foi Choque? filiado ao PT. Foi, cara, foi filiado pior, ao PT. cara. Nossa. Foi foda, velho, Pior foi que nada, foda, foi. então. Não, ele teve no antro do crime. é Já foi mesmo? comunista. É verdade, cara. Ele se envolveu com Coisas até tô pesadas. vergonha disso hoje, né? Não, conta isso pra muita eu gente. me arrependo. Vergonha não, porque isso serve pra alguma coisa, mas eu me arrependo sim de muitas coisas. Uma delas é essa, né? Eu tenho um amigo que era travesti, ele bota a foto dele fazendo programa, mas não disse que era filiado ao eu PT. não sei o que é pior, né? Eu também tive amigo travesti. É o lamaçal, né? O lamaçal do pecado, né? Eu tive amigo eu tive amigo e tenho amigo de todo tipo, cara. Você não imagina. Eu Tá, tenho um vai. amigo travesti que ele faz, Tá, ele vocês faz vão- programa de vestido e Ô, barba. Dino, ou tu começa a perguntar, você vai ficar... Os vai ficar bom no dos dois, né? no chat. Não, eu queria perguntar. Mas eu tenho uma pergunta boa, pastor. Tá, Ih, depois vai tu faz, começar, então. vai, pô. O Choque falou ali na... Pode continuar. Acabaram contigo, Renato. O Choque falou ali no negócio da maconha. Eu queria perguntar o seguinte: o cara que é viciado em maconha e é culto que chama? É culto? Vocês chamam de culto. Então, o cara que é viciado em maconha, pra entrar, ele tem que parar ou ele pode seguir durante o culto? Ele pode fumar maconha antes do culto e depois do culto. Na hora do culto, durante não. Não, Mas durante ele não não. precisa, porque ele vai estar chapado, vai dar tudo certo. então. Às vezes o cara entra chapado e sai de cara. É muito louco. sai caretão. Isso acontece. Dá uma parada assim. Mas na igreja lá, a gente foi justamente, esse foi o motivo da igreja ser aberta. Tá. A ideia da gente era alcançar a galera que a igreja não conseguia alcançar. A igreja foi fundada em 2000. Né? Então, na época, a cultura da X-Generation, aqueles filhos dos hippies e papapá, essa galera não ia pra igreja. Né? Então, o que aconteceu? Quando o Bola nasceu, essa maconheirada toda, essa malucada toda, esse pessoal aí da Shiva, do Vishnu, que o nosso amigo aqui tá falando, que o pessoal que se alimenta de sol, De luz e o de caramba. luz, isso mesmo, a fotossíntese, né, cara? Os antigos eram os proto-veganos, né, cara? Então, esse povo todo se encontrou na Não era igreja. vegano, né? Hã? Vegano nunca fosse. Não, eu era contra filé só. Mas deixa eu só uma curiosidade mesmo, Vai lá, assim, vai. por que o nome Bola de Neve? Então, na verdade, isso começou para não ter cara de igreja. Era um ministério de alcance de jovens, pessoal alternativo, surfista, skatista, capoeirista, pessoal da luta, dentro de uma outra igreja. Então a ideia era não ter um nome de igreja, para que a galera não ficasse assustada e fosse para os eventos, porque eram eventos que eram feitos, tá ligado? Fazia uma festa, convidava a galera, na época, em 2000, botava uma TV de tubo, um videocassete de surf, e a galera ficava lá tal, aí não tinha birita, não tinha nada, os caras ficavam assim, mas ia na rua, bebiam, fumava voltava, aí quando chegava uma hora, fechava a porta e aí tinha uma palavra. E muitos daqueles caras se convertiam. Fechava a porta, não deixava ninguém sair. O pau Ninguém pegava. saía e não tem os caras que ficavam Chuva de revoltados. bufetada. Imagina, Tinha, cara. eu fiz isso, eu já fiz algumas vezes isso, né? Mas isso na época, né? Hoje né? em dia Fechar a não. igreja quando quer dar uma mijada em alguém. Né? Ah, ali que a gente quer ter uma conversa interna hoje. Sala B. eu Tem fazia umas que isso chamam de sala B. quando trabalhava com o underground, o pessoal do rock, metal, punk rock, esse povo lá em Carapicuíba, lá na São Bernardo do Campo, ABC. Então a gente fazia muito desse negócio de fechar a igreja. Tinha bola de neve no ABC? Não tinha. não Então tem- começou, não tem mar. agora tem, mas agora tem. Começou por conta disso. Então bola de neve era por quê? Porque começava pequeno e a ideia era ir crescendo e crescendo. tal, E tal. era uma galera, tá ligado? Aham. Era uma galera. E Quanto aí, tempo já a igreja? Tem 23 anos.
2000 ali, ele falou. 23. Aqui em Criciúma é uma sede só, aqui em Criciúma. Aqui Como em é que é? Criciúma nós temos uma sede. Temos trabalhos em Forquilinha, Cocal, temos em Sara, temos vários focos. Já teve em Criciúma e em Sara, mas a gente fundiu pela proximidade, a gente fundiu as duas igrejas. Então, pastor, mas olha aqui, não, peraí. Quando você começa a falar da palavra, você vai pregar a palavra de Deus pra uma galera que não quer ouvir, inevitavelmente vai ter resistência, pô. Claro, Você pô. tranca os caras numa sala, você tira a droga dos caras. E Não, começa mas eu a não falar tirei, de não, Deus. eles estavam tudo louco. Não, mas deixa eu então, falar de Deus. deixa eu te pô. contar Vai lá, uma vai. fita então que rolou. Uma vez eu tava em Carapicuíba. Calma. Não, deixa ele estralado, tá legal. Deixa ele tá assim. nervoso, ele Não, é? deixa ele Não, arrebentar. não, vai. é assim Deixa mesmo, jeitão dele. Vai lá, deixa vai lá. lá, deixa lá. Eu sou desse jeito. Dá-lhe pau. Então, vai. o que rolou? Eu tava em Carapicuíba, foi bem assim, os negros tudo doidão, biritando, fumando um na rua, e o pau pegando, porque a gente tocava punk rock, né, em inglês e português, mas o pau pegava roda punk e não tinha essa butinada, meu, né? Até hoje eu participo das butinadas, por isso que, né? Por isso tá na musculação, né? Tem que por ficar isso- malhando o tempo todo. Eu fui no show do Matanza aqui, quase me quebraram. Então, mas é costela Segurei meu quebrada, eu tudo dei roxo. cotovelada, dei É, butim, mas segurei é o meu assim, filho eu no também. braço e o outro, o pau pegou, meu. E aí nós Nós tudo, extravasei. aí chegou o momento da palavra, né? O pau pegando, para tudo aí, vamos lá, gente, senta aí que nós vamos bater. Cala a boca, senta aí, vamos escutar um negócio aí que eu tenho um negócio. Mas aí pra fala falar. de... Não vai aceitar? Não vai aceitar é uma dessa? que o chato da religião são algumas religiões que viraram muito doutrinais, Então. porque Cristo é good vibe. O Cristo, ele era meio do ripão, rolê. ele era ripão, Ele pô. era. Quem estragou Ripão. o negócio aí foi Paulo e dali pra frente, meu. Não, depois eu vou te contar essa história. Depois eu vou falar. Mas a perda do significado das coisas é o que às vezes deturpa as cosmovisões, né, cara? Então, a parada da igreja, ela tá contida no reino, mas o reino é muito maior. Cristo era sinistro, o cara ele nunca foi bonzinho. Sim, sim. Ele foi sinistro, ele veio, rachou no meio a religião. Não, mas tudo bem, mas eu tô falando claro, ele foi um... Nossa, ele rachou no meio a religião ele judaica. foi um rebelde, na verdade, né? Pra religião judaica, sim. Sim, ele foi um divisor de águas. E Claro. tinha que ser assim, senão ele não teria o efeito, né? Tá, mas deixa eu contar a história dos caras lá. Vai lá, Aí tinha pô, um vai lá. malucão assim, ó. O cara era gigante, meu. Ele devia ter uns 180 quilos, um moicano gigante assim. Aí eu olhei pra aquele cara e falei, cara, se eu ganhar esse cara, eu ganho o resto da galera, Tá. entendeu? Porque Ali era o o cara era o cara. Eu olhei pra ele e falei assim, maluco, deixa eu te falar, vamos ver quem é mais doido. Tu, que tá no show de punk rock, já tomasse todas, fumasse um bagulho, papapá, e agora tá aqui olhando pra minha cara cabreiro, ou eu, que vim pra cá pra falar de Jesus. Ele olhou pra mim e falou assim, tu é mais louco do que eu. E aí quando ele falou isso, a galera sentou, ficou de boa, e aí eu consegui pregar. Então, você tem que ter o jogo de cintura para você pregar em ambientes que não é comum você pregar. Mas eu vejo um problema nessa estratégia, pastor. Fala. Eu sou evangélico há muito tempo. E eu já participei de uma igreja que a gente fazia um negócio que era bem mais eficaz. A gente plantava um cara, aí a gente dizia assim, hoje a gente vai curar alguém aqui. É o cara que não Mas aí anda. é uma sacanagem, né? Na terça-feira tinha o rapaz, ele ficou um tempão lá com a gente. Ele ficou um tempão. O cara, ele era do metal também, ele fazia aqui, ó. Pra fazer um gutural. A gente dava uns 50 pila pra ele, e 50 pila na época era grana, hein? Um x-salada. Nossa, o cara batia em gente, quebrava a coisa, arrastava a cadeira. E aí, por causa disso, a gente popularizou na cidade. Popularizou, não só na cidade, o universo inteiro. Deixa o né? Renato fazer a pergunta dele, Eu coitado. até esqueci. pô. Minha Vai lá. pergunta. Pode rolar aí que eu tô agora, eu tô escutando. Não, vai lá, pô. Então tinha pergunta séria. Não, pra vai fazer. rolando aí que eu Que eu tento me lembrar. Vamos me enrolando aqui. Fugir um pouco o contexto, agora vai mais pra frente. Tá bom, então vai. Engraçado, né? Engraçado, eu nunca vi tu esquecer Vai lá, pergunta cara, quando vai lá. é o pessoal. A minha de- pergunta Mas esse dia aí foi muito legal, porque esse maluco, ele escutou, e na hora que a gente aí é uma pregação diferente de uma pregação normal, né, cara? Porque você tá fazendo evangelismo, né? É outra linguagem. É outra cara. linguagem, a parada é outra. Por isso que o Bola de Neve, ele não foge. A nossa pregação, ela é contemporânea, mas a ortodoxia da palavra, ela não muda, entendeu? A mensagem, ela não muda, ela muda na forma. Tá. Então, essa que é a grande loucura hoje do evangelho. Não é só o Bola de Neve. Do Bola de Neve surgiram várias outras paradas. As church, né? Várias outras As church, churches. né? Tá, bom. Nós somos os precursores desse negócio Ó, de tem um church, abraço né? pra ti aqui, mano. Fizeram um cafezinho novo pro pastor. Ele toma só no café novo. Te amamos, pastor. Beijo da Alícios e do Jeff. Isso aí, ó, o pessoalzinho lá da igreja. Pessoal da Alícios. bola. A Carla Paris tá ouvindo a gente também. Tá, mandou Pediu pra também? mandar um abraço. Aí. Carla Paris já escuta Duda sempre. Ribeiro tá te mandando um abraço, Choque. Plantava um cara, pô. Pede pro pastor levar o Choque pra ver se dá um jeitão nele. É.
Mas o cara lá era massa. Max, o cara sai da loucura, né? Começa a participar da igreja e tal. O intuito é que realmente ele largue tudo isso e ele continue realmente assim, servindo a Cristo, a Deus, como vocês falam na religião de vocês. Mas acontece do cara realmente assim conseguir conciliar as duas coisas. Tem gente assim que continua a ser loucão, continua na loucura, mas assim, gosta de estar lá com vocês. Consegue, tem gente que faz isso, tem gente que passa muito tempo nesse período transitório, né? O cara quer o acolhimento da igreja, porque a igreja é um oásis, né, cara? Esse mundo tá muito louco, o sistema babilônico... Nem todas, né? Nem todas. Concordo contigo, nem todas, né? Nem todas. Concordou uma, hein? Concordou uma. Não, eu concordo com muita coisa. É a questão da cosmovisão, tá ligado? É aquele negócio que a gente tava falando do significado, entendeu? Então, tem muita gente que chega na igreja e continua por um longo período de tempo nessa transição. Pô, eu quero o acolhimento, gosto da galera, gosto da palavra, gosto do ambiente, gosto de tudo. Mas não quero me comprometer. Mas eu ainda também gosto da loucura, gosto da patifaria, gosto da putaria, gosto só um da pouquinho, sacanagem. pastor, peraí. Você acabou de falar putaria. Vamos por ordem aqui, que esse programa não é uma zona. Desculpa. Tá, vamos lá. Metelança. Olha aqui, né? Eu não quero essa putaria. Meu filho está ouvindo no carro agora e a Débora, minha esposa, mandou: amor, o Paulinho está ouvindo e perguntou o que é maconha e o que é good vibe. O que é putaria? Putaria ele sabe. Putaria ele já aprendeu em casa. Agora vai lá, pastor. Explica pro meu filho que tem 4 anos. Peraí, vamos lá. Né? O significado. Explica pro meu filho que tem 4 anos, pastor. O que é good vibe e o que é putaria? Maconha. Maconha é uma plantinha que Deus criou com o intuito de fazer roupa e corda. E remédio também, né? E remédio. E o homem usou ela de uma maneira deformada e, infelizmente, com isso ele se destrói usando essa plantinha. Pô, agora eu gostei, o pastor mandou bem. E good vibe? Good vibe, cara, é quando você entra numas de ficar de boa, entendeu? Então, good vibe são coisas boas que acontecem na vida da gente, né? O lance do fundador da Bola de Neve aí e tal, era esse mesmo? Ou ele assim, eu vou botar tudo isso junto? Ou é um cara que era do surf, era um cara que era do Não, era um cara do esporte? Não, ele era do surf, era do esporte, ele era do fumo também, gostava do Beck, gostava do pó. Ainda vive? É vivo, ele tinha 27 anos, ele é mais novo do que eu, pô. Tem 50 anos, cara. Ô, mano, cara é muito louco. Pô, o cara que tá aí tá chapado, mano. Vocês são loucos, ainda estão dando corda pro maluco, pô, pastor. Os caras tá chapado. Eu tô chapado de Jesus, cara. Pô, aí, animal. Agora 24 horas, aí, THC não, Jesus Cristo, JC na veia, cara. Olha aqui, é Jesus direto. Um abraço pro aqui do Munhoz, Motoclube Pregadores do Asfalto, tá aqui, é isso, pô? Isso. Ouvindo, um abraço pro pastor Max, o Moacir Agostinho tá ouvindo. Cara, tem muita gente mandando abraço aqui. Mano, é verdade aí que o púlpito lá é uma prancha de surf, cara? É verdade. O Peter Cunha mandou aí, cara. É verdade. É verdade? É verdade. E essa parada do significado, você quer ver uma coisa que se perdeu, por exemplo? A gente fala muito ok hoje, ok. Você sabe de onde veio essa parada do ok? O ok. 0 kills, não é? É isso mesmo. All kills, né? Porque no inglês eles falam all kills. Os caras chegavam da frente de batalha e aí no quartel-general perguntavam quantos mortos? 50 kills. 5 kills, all kills. Aí ok. Bum. A mesma coisa é a palavra fuck. Você sabe de onde veio, Renato Canarinha, a palavra fuck? Vou até botar pra trás agora. Renato, vai lá, Renato, por favor. Eu sei o significado. Tu agora, sabe da onde é que veio? Então, veio igual aqui, né? Então, mas essa palavra hoje é usada de uma maneira completamente diferente da que ela foi fundada, porque fuck, ela surgiu na Inglaterra e é fornication under consentment of the king. Era uma lei que havia que, para que você pudesse ter relação com a tua mulher, você tinha que pagar um imposto. Então, em cada casa que era pago o imposto, ela colocava uma plaquinha escrito fuck. E aí a pessoa podia ter relações e os filhos não era cobrada nenhuma multa e tal. Se naquela casa houvesse a geração de filhos sem o pagamento do imposto, o que acontecia? O rei ia lá e taxava, além do imposto ele tinha que pagar uma multa. Isso foi passando os anos e foi se perdendo o significado. E hoje é um palavrão. Eu achei que eu era criativo. Eu achei que eu inventava coisa boa. Essa aí, olha. Sigla aí, inglês, pastor, parabéns. Semana que vem 3 vezes aqui na mesa. Meu Deus do céu. Então, mas... Ô, pastor, mas deixa eu fazer uma pergunta de cunho religioso. Vai lá. Eu sou um cara que eu não bebo, não fumo, tal, não adultero, não fornico. Sou um cara de boaça. Tá vivo
motivo pra quê? Pagar minhas contas, não sei o quê. vai lá. O meu prazer é vir aqui na rádio e deixar os meus ouvintes bem. Tá. Tocando música boa, trazendo informação, good vibes. Fazendo bom Good negócio. vibes. O meu lance é esse aí. Não, até os negócios que eu faço, as pessoas que fazem negócio comigo ficam mais felizes do que Mais eu. felizes. Eu sou esse cara. Imagina que eu vou lá na Bola de Neve Church. Tá? Eu gosto de church. Vem de prazer, então. E aí, o que eu não posso... Por exemplo, eu quero me tornar um pastor, que nem o senhor. Né? Quero me tornar que nem o senhor, não sei, mas eu quero me tornar um pastor. Qual é os passos? O que eu tenho que fazer e o que eu não posso fazer para eu ser o pica das galáxias na church lá do bairro Presidente Vargas, que eu vou abrir lá? Tá. Já vai por quer abrir exemplo, uma igreja. Ele já quer abrir uma igreja. Não, se é pra Pedindo começar, uma franquia pra se é ti. pra tu ir, não ir, nem vai, né? É isso que eu penso. Faz tempo que ele tá nessa de querer abrir igreja, tá? Eu tô ligado. Já fez proposta, já É, Dele já mais fez legal, proposta pra tem ti, então? heavy metal, tem surf, tudo que eu gosto. Cara, a primeira coisa é que essa parada de ser pastor não é um negócio que tu escolhe, entendeu? Não é tu que escolhe, é Deus que te escolhe pra isso. É uma vocação. Não, eu tenho. Essa aí eu sei. Não sei, aí eu não te conheço a ponto de. Não, mas pode ser. Pode ser, quem sabe tu te conheça, só falta te converter, né? Mas falta mesmo, pastor, já conhece ele. Então Conhece bem ele já. o que acontece é que não é você que escolhe o que você vai ser. Não, mas eu tenho isso como meta, pastor. Vamos criar uma situação hipotética. Mas você tá querendo um business ou você tá querendo uma igreja? Não. Eu quero servir mais a Deus. O cargo de pastor é para servir. Tá. Eu me encontrei na church e eu quero servir. Não tô pensando em grana. Eu nunca pensei. Hipoteticamente, vamos dizer que você se converteu, né? Você olhou, você recebeu uma revelação de Deus, porque é assim que é o processo, você é encontrado por Deus, Deus se revela para você, você entrega a sua vida para Jesus. Perfeito. Maravilha. Então, quais são os passos? Primeiro, você vai começar uma vida de frutificação. Existem 3 tipos de frutos que a gente dá, segundo a Bíblia. Fruto de arrependimento, que são justamente a maneira pela qual você começa a ficar mais parecido com Jesus e menos parecido com essa loucura que é o mundo, entendeu? Então, João Batista, quando ele veio, ele disse assim, lá em Mateus 3:8, produzi, pois, frutos de arrependimento. Então, a pregação de João era a pregação preparatória, introdutória do Messias. Então ele falou isso, uma multidão foi para lá, porque ele foi o primeiro profeta depois de 400 anos. Ele foi para lá, começou algumas pessoas achavam que era ele, né? Algumas sim. Tá, mas eu quero saber vamos pular essa etapa aí, porque é o seguinte, o que é ser mais parecido com Cristo? É você ter os frutos do Espírito Santo, que são o segundo fruto. Então, eu não tenho. Na verdade, são 9, né? A Bíblia fala ali de 9 aspectos 9 frutos, de um fruto só, né? Justamente. Como se fosse uma laranja com 9 gomos, né? Amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Então, esses frutos, né, são, vamos dizer, características que você vai tendo a partir do momento que você tem esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Tá. E o terceiro tipo de fruto é o fruto para a vida eterna. Produzir, pois, frutos para a vida eterna, João 4:35. O que ele está dizendo assim? Ele está dizendo, olha, os campos estão brancos, vocês têm que ganhar essa galera para Jesus. Então, quando Jesus envia, aliás, para o reino, quando Jesus envia os discípulos, ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar os mandamentos que hoje eu lhes ordeno. Mateus 28:20, se não me engano. Mateus 28:18 em diante, até o 20. Então, o que acontece? Você conhece bem a Bíblia. O que acontece? Conhece pra caralho a Bíblia. Quando Jesus manda os discípulos irem, ele diz assim, olha, vocês vão fazer discípulos. Mas imagina, eu chego pro Choque e falo assim, a partir de hoje você vai me seguir. O Choque vai olhar pra minha cara, sai daí, seu otário. Você é Loki. Não vou te seguir porcaria nenhuma para não dizer um palavrão. Aqui eu vou rapidão. Então, para ele me seguir, para ele ser um discípulo, a minha vida tem que ser inspiradora, tá ligado? Entendi. Então, assim, ó, a gente alcança pessoas não pela palavra que sai da nossa boca, mas pelo estilo de vida. Então, Santo Agostinho, ele falou um negócio muito legal. Hoje é dia de Santo Agostinho, não é? Não sei. Não é, Só Longuinho. Só Longuinho. É tudo igual. Não, é a mesma coisa. É bem vai. diferente. É a mesma coisa. O Santo, Mas acontece muito assim, que eu vejo assim, que eu trabalho bastante com igreja, porque é evento social e tal. Tem muito cara que ele acha que não tem oportunidade na igreja que ele está congregando, ele fica putinho e funda uma igreja para ele. Então. O que tu acha dessa atitude? Cara, assim, ó, a igreja não é um negócio, né, bicho? Não é um boteco, não é Não era, né? Não, mas não pode ser. Não a era igreja pra de ser, verdade não é. Não era o quê? Você sempre foi.
Não, a igreja falou, não foi eu. Vai o quê? A igreja não foi negócio. Foi ele que falou. Não, sempre foi infelizmente, negócio, cara. a corrupção humana, ela faz isso com a igreja. O poder, ele corrompe, inclusive, o poder de Deus, né, cara? Corrompeu a igreja lá nos primórdios dela. Então, sempre foi assim. Agora, quando você vive igreja naquilo mas eu tô que falando de igreja protestante, que não era protestante, pra ser um negócio. então, mas já saiu daquele ciclo da igreja católica pra ser diferente. Mas o homem, cara, a natureza humana não muda. O homem, a carne não se converte, cara. Tu tá ligado? Por mais que eu hoje ame a palavra de Deus, parte de mim ame a palavra de Deus, parte de mim queira as coisas de Deus, tem uma parte de mim que quer as coisas do mundo. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho vontade de trair minha mulher, tenho vontade de fumar tenho vontade de usar um pó, tenho vontade de biritar, tenho vontade de ir pra uma zona. Uma parte de mim tem vontade. Votar no Lula? Uns negócios não, aí isso aí não, cara, não consigo. Aí, isso não dá, isso por aí isso não. que Paulo falou que tinha que surrar a carne, né? 1 Coríntios 9:27. Mas só voltando ali, então para eu ser o pastor, eu tenho que, só para resumir, eu tenho que pregar Mateus 24:14, 28, 19 e 20, é isso aí, tenho que pregar, tenho que ter lá os frutos do Espírito que tu falou, estão condensados tua ali. Vida, a tua vida tem que ser e tem que ser o primeiro ali que tu me falou tem que ter ser semelhante a Cristo. Isso. Tá. O teu relacionamento com Deus tem que te levar à semelhança de Cristo, e você tem que entender que quando você vai... Porque não existe plano de carreira na igreja, tá ligado? Não existe negócio assim, você tem que fazer isso para você chegar a isso, para você ser aquilo. Muitas pessoas, elas chegam na igreja e reconhecendo as vocações e o dom que ela tem, ela estuda, ela busca conhecimento, busca intimidade com Deus, e daqui a pouco ela já tá... Aquele cara que, por exemplo, chega o choque lá na Bola de Neve, e aí em pouco tempo o choque ele já é procurado pelas outras pessoas. Isso é sinal de que o choque é um deles. Mas o pastor, o que você acha? O que você acha, por exemplo, de pessoas que adotam nomes, por exemplo, da família, da esposa, para que tenham melhores ascensões nas igrejas onde estão? Você acha isso legal, pastor? Aí fere o princípio de Efésios. Você acha, pastor? O que você acha? Deixa de ser o chefe da pastor, família. Você acha, aí Efésios 5. Às vezes acontece do cara casar 5:22. Às vezes acontece do cara casar com uma moça e coincide da moça ser assim, sobrinha de pastores, filha de fundador de igreja. Sabe assim, e aí nepotismo cristão. E aí ele pensa assim, antigamente tinha outro nome. E se eu confundir essa galera, pegar o sobrenome? E aí o pessoal vai achar que eu sou da linhagem aí, facilita. Acontece, tô dando um exemplo hipotético também. Tá. Hipotético. Mas aí depois o cara casa e o pessoal começou, acho que tu poderia ser pastor da igreja. O cara já se arrependeu. O cara, não, acho que eu não queria não. Tá bom trabalhar na rádio. Fala pro pastor, quando der vontade de fazer essas coisas que ele falou aí, essa loucurada, não esquece de me convidar. Quem falou isso? Não posso dizer, né? Também não dá, né, pastor? Não, mas então eu tenho que falar com ele todo dia, diz pra ele pegar o meu contato e bater papo comigo, porque todo dia passa pela cabeça. Mas só que você tem domínio próprio. Vamos lá, o lance é o seguinte, você falou uma coisa muito legal. Ganhou mais mal, ganhou pra igreja. A nossa mente, ela trabalha todo dia assim, né? Sim. O mal tá aqui, o mundo tá aqui, e a gente tem vontade de fazer um monte de coisa que não deveria. Né? Isso faz parte da essência do ser humano, de verdade. Somos isso, é isso. A natureza humana não se converte, a carne não se converte, cara. Não tem jeito, você vai ficar velho que nem eu tô ficando, que nem Renato tá ficando. Eu não. Novinho, tá? E por mais que você conheça a Bíblia, conheça a palavra, a vontade de fazer cagada sempre vai estar ali do teu lado. O que acontece se o pastor der uma recaidinha? Vai pra fita. Você vai sofrer as consequências. O pecado consumado gera morte. Tiago 1. Não, sim, 13. Mas vai pra fita o que acontece ele vai dentro da igreja? o ministério dele. Ele não vai ficar. Pelo menos na nossa igreja não fica. O cara pisou na bola, porque a gente não cai, pastor não cai, ele se joga, igreja né, mano? Igreja séria. A gente se joga, porque eu tenho 29 anos de crente. 27 anos de pastor, cara. Se eu disser que eu caí, não, eu tô mentindo, eu me joguei. Porque eu sei o que é pecado e o que não é. Na Bola de Neve não existe a disciplina dos caras lá e tal. Esse cara tá na disciplina. Disciplina, o processo de disciplina é diferente. O cara tem que fazer então pra ir na disciplina na Bola de Neve? Ele tem que pecar. O que é um pecado na Bola de Neve? É isso aí, então. Aí o cara fuma, faz o... Então, lá na Bola de Neve você só não pode pecar. O pecado está claramente exposto na palavra. Tem vários textos, 1 Coríntios 6:8, Apocalipse, Gálatas 5:16, tudo aquilo ali que a gente faz doutrina para a igreja com o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele levou a gente até o Novo. Quando chega no Novo para a igreja, aquilo que está escrito no Velho, que é fundamental, é passado por Jesus para o Novo.
Então, a doutrina da igreja, ela é feita a partir do Novo Testamento. Então, você lê lá o Evangelho de Jesus e você lê as cartas de Paulo, de Pedro, de João, né, de Tiago, e dali você tira o fundamento dos profetas e apóstolos do Novo Testamento. A nova aliança, ela se inaugura na cruz. Aplicado. Test drive, né? Que é tu dirigir o teste de automóvel não é pecado, mas de mulher, sem passar de mulher, fornicação. O nosso amigo ali já citou. O artesanal. É que o Max, só para ficar claro, que no começo do nosso papo aqui, a gente estava num papo mais relax e descontraído, falamos sobre maconha e você falou que não podia. Fudeu tudo. Calma, cheirinho. Não podia e tal. Deu a impressão, acho que foi por isso que o Renato fez essa pergunta, o que não pode? Deu a impressão que é muito oba-oba. Tudo pode, né? Mas eu queria entender isso. O cara que batiza isso? Se converteu, batiza. Então depois que o cara tá batizado, ele não vai mais fumar o beckzinho dele. Não deveria. Não deve, né? E, por exemplo, à medida que ele tem mais cargos ou privilégios, ou ele é ordenado, ou ministério, seja lá o nome que vocês vão dar, né? Que vocês adotaram, então aí se exige mais, né? Sim, quem muito é dado... mais é cobrado, naturalmente. Então, só pra gente entender bem... essa visão do oba-oba é porque quando a gente nasceu, as igrejas, elas tinham uma tradição religiosa, uma tradição evangélica muito, vamos dizer assim, voltada. Sisuda, né? Sisuda, muito ortodoxa, né? Muito fechada, muito voltada para aquilo que era a prática nos Estados Unidos, da prática batista, da prática da Assembleia de Deus, são as igrejas referências. E quando a gente chegou, por exemplo, o Silas Malafaia, que todos vocês já ouviram falar dele e conhecem, ele meteu o pau na gente. Aí onde é que já se viu os caras tudo tatuado, com prancha, com dread, com isso, com aquilo, e aí um dia ele foi pregar na nossa igreja, aí o Rina, que é o fundador da igreja, falou assim, Silas, quem te vive, quem te vê. Em cima da prancha. Pregando atrás da prancha. E aí ele viu a seriedade do trampo da gente. Entendi. Por quê? Porque a gente aceita a pessoa do jeito que ela tá. Entendi. Assim como a Bíblia diz que a gente pode vir para Jesus do jeito que a gente tá. Jesus nunca chamou o certinho, ele veio pros doentes, cara. Sim, as putas. Justamente. Sim. Pras putas, pros viados, pra todos os caras que estavam com problema, com os maconheiros, com os cachaceiros, com os caras que se achavam os bons da boca, com os malucos que achavam que era acima da média, pros fariseus, ele veio pra todo mundo. Perfeito. Agora, a partir do momento que você vê a tua enfermidade, a tua doença, e você diz assim, pô, eu tô zoado, eu tô ferrado, pra não dizer outra coisa, né? E você diz assim, pô, preciso de ajuda. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está estendida que não possa ajudar, né? Então o que a gente tem que fazer? Estender a mão para ele. E é isso que a gente faz como igreja. Pastor, aí você vai perguntar na volta. Quem tá aqui hoje, Fernando Schock? Pastor Max, bola de neve. Bruxaço, bola de neve. Bruxo eu posso falar. É da minha galera, eu posso falar de boa pra ele. A gente tá junto. Tá bom, a gente já volta aqui no Transtornado. Um intervalo só hoje, tá? Eu tô vendo, eu tô acompanhando aqui. Transtornados. Voltamos, senhores, aqui no Transtornados. Eu, Maninho Dal Ponte, Dinão Cardoso, Renato Canarim, nosso querido Fernando Schock e ele. Quem tá aqui, Fernando Schock? Pastor Max. Nosso bruxão. Eu tenho umas perguntas pro pastor. Você vai lá. Você que vai você vai fazer uma, né? A gente fez 30 minutos de pergunta. Assim, eu perguntei pra ele se pode fazer aquela coabitação pré-matrimonial, né? Test drive. Isso, que é o... Fornicação. Tá. Aí eu queria saber se o sexo artesanal... O handshape? Isso, aquele... A covardia. Aquele que é... Deixa eu pecado, te... 5 contra 1. Cara, eu vou te dizer uma coisa, não é legal porque Deus deu sexo pra gente fazer com dois, né? Não sozinho, né? Então ele diz um homem e a mulher... Mas tem cara que tem dificuldade pra conseguir uma parceira. Às vezes Não, mas toda tampa tem sua panela, né? Até tu arrumasse, se tu arrumasse, qualquer um consegue, cara. Pastor, não vamos nessa aí também, que eu acho que é perigoso. Mas às vezes o cara sonha muito com a panela e é uma tampa sozinha. Então, mas aí é que entra aquele fruto do espírito que o Dino falou, que é o domínio próprio, né, cara? Pode começar a se acumular muito, pode dar uma... pastor, mas não tem tanto pecado maior do que sucar uma punheta, pô. Claro que sim. Mas concordo aí, contigo. Pô. Eu sempre falo isso. Não é a minha punheta que vai fuder com o mundo, né, pastor? Não, de jeito nenhum. Mas você sabe qual é o problema da punheta? Manda lá. O problema da punheta é que você não vai tocar uma punheta e pensando, por exemplo, na Ponte de Ferro, na 92 FM. Luz, né, pô? Você vai cobiçar a mulher dos outros, pô.
mas se eu não sei que é dos outros? Mas não interessa, ela tem ou é a mulher dos outros, ou é a filha dos outros. Você ia gostar de ver a tua mulher, por exemplo, aberta lá, toda aberta na página da internet, a tua mãe, a tua filha, ninguém ia gostar. Ninguém ia querer ver a mãe do cara. Ninguém ia gostar mesmo. A mãe quando era nova, né, cara? Vai que você era filho da tiazinha, filho da Gretchen, sei lá, né, cara? A tiazinha tá crente agora. Agora ela tá bem crente. Chegou na igreja do Saião semana passada. Bem crente, ela tá bem crente. Não, agora, a parada é essa. A Bíblia diz em Mateus 7,12: aquilo que você quer que aconteça pra você, faz pros outros, meu. Então, eu não queria ver a minha filha toda desgraçada lá na internet. Tá, então deixa eu entender. O problema tá no pensamento. Na cobiça. Não tá no gesto. No gesto, não. Porque, por exemplo, você vai fazer um espermograma. Como é que você vai fazer um espermograma? Como é que você vai fazer um espermograma? Tá, e se o cara tá fazendo pensando na mulher do cara mesmo? Mas tu nunca vai pensar. Tu sabe. Cara, assim, então tu é doente, porque tu tens uma mulher e tu vai bater punheta pensando na tua mulher, então tu é louco. A mulher tá ali, fala com ela, fala assim, pô, amor, vamos lá. Mas às vezes tá brigado com a mulher. Mas aí outro problema. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Como é que você vai dormir de calça jeans com a mulher? Eu concordo contigo, é verdade, pastor. Dormir brigado, cara. Não durmo brigado. É verdade, cara. Isso aí, cara, isso aí. É o maior ensinamento do mundo, isso aí. É claro, a gente não dorme brigado, isso é o maior inferno, cara. Imagina, vai ficar 3, 4 dias que nem tem gente que não fala com a mulher, não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o irmão. Eu conheço gente que tá há anos sem falar com uma pessoa que, pô, devia estar ali, ter relacionamento. Mas aí o gurizão. A minha família tem esse problema bastante, pastor. Faz 5 anos que eu não falo com meu avô. Aí, ó. Desde que ele faleceu. Desde que ele faleceu, né? Eu ia dizer justamente isso. Não vai nessa dele também. Não, graças a Deus, né, cara? Senão a gente ia ter que ir pra uma mesa branca. Pastor, a gente tava numa discussão aqui ontem. Tu já pegou um anão no colo? Olha, cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu conheço um povo de anão. Eu conheço um povo que é anão. Já tive relacionamento com pessoas assim, né? Que são anãs. Mas nunca tive assim, peguei no colo, não. Que tipo de... Um relacionamento fraternal. Fraternal, entendeu? Mas era uma família de anões? Era uma família de anões, duas. Mãe e filha. Mãe e filha. Mãe e filha. Mãe e filha. Eu tive uma namorada muito tempo atrás. Eu não era crente. Esse o papo que a gente queria. Eu não era crente. Era isso aí, ó. Não era crente, porque quando a gente não é crente, a gente faz doideira. E eu namorei a ignorância. Tá. Eu namorei com uma menina e ela tinha 1,40 m. Tá. Então, o senhor tem 1,90 quase. Eu tenho 1,90. Pô, já virou senhor agora. Pastor já virou senhor. É por causa do respeito, né? Não, ele é mais velho que eu, pô. Justamente. Mas eu namorei com uma moça de 1,40 m. Ela não era, não. Mas era quase. Era quase. Tanta pergunta pra fazer. Vai lá. Você pode fazer. Faz uma quem só. fala, já dizia meu velho vô, quem fala o que quer, escuta o que não quer, né? O problema nem com o senhor, é mais com o Ministério da Comunicação mesmo, que é 6 da tarde agora. Entendi. É o problema da censura, né, cara? Tá bom. Vai na tua aí, vai, Renato, não tem nada, vai. Não, a minha dúvida era do anão mesmo. Do anão. Se eu peguei um anão no colo. E eu tava falando por isso que anão é pesado, igual todo mundo. Volta e meio, o Renato, ele volta com esse assunto de anão, cara. Eu acho alguma coisa eu acho que tem. Mas vai tu, tem vai um fetiche. Não, eu quero. Os pastores aí são eles, cara. Eles que são da teologia. Bota na enrascada, vai de novo. De novo, vai lá, puxa não, vamos lá. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você fez teologia? Fez, né? Não fiz. Não, mas você é um estudioso autodidata. Isso, eu aprendo muito com o choque, é por isso que a gente fica sempre trocando eu não fiz teologia também, eu sou autodidata. Eu acabo aprendendo muito com o choque aqui. Sabe, eu falo uma coisa também, existe um mandamento, cara, que eu tenho certeza que é a mentira. João 8,44. Cara, esse o diabo é o pai da mentira. Não, mas eu aprendo com o choque. João 8,44? João 8,44. Esse aí pra mim. João 8,32 é conhecereis a verdade vos libertará. Esse é bonito também. Eu decorei porque eu botei na urna lá. Tá, vai lá. Qual foi, na sua vida pregressa, qual foi o maior desafio, aquilo que o senhor teve que largar, que foi mais difícil? Pô, cara, eu tive que perder, na verdade, a minha cultura, né? Eu tinha uma cultura completamente diferente da que eu tenho hoje. Então, sem querer ser bíblico o tempo todo, mas eu tive que perder para ganhar. Então, meus amigos, eu tive que perder... A vida social. A minha vida social, eu tive que perder os hábitos... Né? Alguns hábitos que eu tinha, por exemplo, alguns tipos de música que eu escutava muito naquela época, que me remetiam, faziam uma associação com a questão do uso de drogas, os ambientes que eu ia. Então tudo isso mudou, né? O senhor ouvia muita música ruim? Na verdade, não é que era música ruim, era música muito boa, né? Mas eu ouvia e quando eu ouvia, geralmente eu estava usando. Então naquela época, muito tempo atrás, quando eu escutava, eu sempre lembrava. Então eu falei, sobrou Beethoven, então, né?
só sobrou Não, mas eu acho que eu Vivaldi. entendo o que ele quer dizer, né? É a relação das coisas, né? Por exemplo, eu nunca usei droga nem nada. Então eu posso ouvir qualquer. Eu gosto de metal, gosto de punk, gosto dessas músicas mais pesadas. Só que nenhuma dessas músicas me traz uma memória afetiva. Justamente. Ou me relaciona com algum hábito ruim. Isso aí. O meu filho ouve tudo que eu ouço, ouve Slayer, guri super de boa, não usou nada também, porque não tem isso. Mas no seu caso, então é. Tinha uma associação. Então... Eu gostava muito de Pink Floyd, de Yes, de Jethro Tull, aí uma música brasileira, desde boemia, MPB, tudo. Eu sempre gostei muito de música. Então, se um cara for lá dizer, o senhor não vai dizer que isso é errado. O senhor vai dizer que no seu caso não serve para ti. Porque te leva a... Dependendo uma porta de entrada. Justamente, dependendo da vida do cara, isso não vai fazer bem para ele. E a Bíblia diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu quero saber uma coisa, você não se arrependeu de ter se arrependido? Se eu me arrependi de ter me arrependido, não, cara. Nunca, cara, nunca passou na cabeça isso? Não, é aquilo que eu te falei, a vontade de pecar eu tenho sempre, mas me arrepender de ser cristão, não, cara, porque, eu encontrei no evangelho, no cristianismo, eu encontrei um monte de resposta que pra mim eu busquei em muitos lugares, eu sempre fui muito curioso, né? Mas tu sempre foi cristão? Nunca, era ateu, Tu era ateu. E o que mais te convence que Deus existe? Cara, a palavra em primeiro lugar, porque é muito, é sinistro. A palavra, ela é sinistra, né, cara? Ela já foi tentado refutar as verdades que estão ali e até hoje ninguém consegue refutar. Você acredita em tudo, por exemplo, que está na Bíblia? Eu acredito que ela é inerrante, por exemplo, infalível. a travessia do Mar Vermelho. Acredito. A Arca de Noé. Sodoma e Gomorra. Tudo isso para ti é factual mesmo. É factual. Não, factual. Eu interpreto a Bíblia pelo método histórico gramatical, não pelo analítico, não pelo crítico científico, né? Então, para mim, não são metáforas. Existem sim metáforas na Bíblia, e existe uma alegoria, que é quando Paulo fala lá de Sara e Agar, dos montes do Sinai e do monte. O Apocalipse também é cheio de alegoria. Aí metaforicamente, hiperbolicamente, aí você vai encontrar tudo isso aí, hipérbole, João metáfora. Não fumou lá na ilha de Pátimos. O João, ele tava doidão, mas era do Espírito. Cara, o Espírito Santo chapa, brother. Quando eu me converti, eu ficava doido do Espírito Santo, eu chegava a ficar com os olhos vermelhos e cair no bode de riso. Tu acredita nisso, cara? Por isso que eu tô dizendo, é muito real, bro. Muito real, cara. Então, assim, eu sempre fui ateu, nunca acreditei em nada. Até o dia que Jesus entrou no meu quarto e falou assim: a partir de agora você é meu, você não vai ficar mais sozinho. Não, você falou que ele deu uma porrada. Então, mas ele deu. Eu ia falar agora da porrada, eu não ia me contradizer, né? Essa daí foi senão é uma cariação. Ele me deu uma porrada, eu senti um cheiro de podre aqui dentro do quarto, que eu pensei que alguém tinha entrado com o pé cagado dentro daquele quarto, cara. Eu me levantei pra pegar o cara, só que não tinha ninguém. O cheiro de podre era de dentro de mim mesmo. E aí Deus falou comigo, Jesus falou comigo: cara, daqui pra frente é comigo, daqui pra frente eu nunca mais vou te deixar sozinho. Eu já recaí, tive que depois me internar de novo, fiquei 6 anos em sobriedade, já era pastor, fiz um monte de bobagem, tive que voltar para casa de recuperação, né? Apocalipse 2:5, lembra de onde caíste, volta às primeiras obras, né? Perdeste o primeiro amor e tarará. Voltei, Deus restaurou a minha intimidade com ele, minha família, meu trampo, restaurou meu ministério que eu nem queria mais. Então, ele é muito real, cara. Ele é muito real. 28 anos, 29 anos andando com ele. Pastor, tem a pergunta de ouvinte aqui. Pode falar. Pastor Max, uma vez eu fui expulso de uma suruba por mau comportamento. Será que eu tenho salvação? Olha, de repente você não estava fazendo o que você devia fazer naquela hora. Então, quem sabe você estava em um comportamento avesso à suruba. Ou não, coisa. Cuidado. Ou então você não estava nem, né, comendo, nem dando, você não estava ajudando nada. Então você foi expulso. Aí é problema seu, cara. Eu fiquei bem preocupado qual é o mau comportamento no máximo. Não estava fazendo nada, ó. 6:30, o maluco não deu conta de nada e não liberou nada e não tava interagindo. Às vezes ele não tinha nem o braço forte. Não é aqui, ó. Às vezes ele não tava. Não serviu nem pra suruba. Não serviu pra suruba, cara. Morno, né? Morno, né? É morno, é isso mesmo, é morno. Da minha boca, né? Vomitou, foi vomitado da suruba. É verdade. Ô, Max, o lance de pastor foi uma coisa assim, ó, eu quero ser pastor. Pô, nunca quis, cara. Como é que foi? Senão, Mas assim, nunca é, né?
Cara, eu nunca quis. Eu fugi 3 vezes desse negócio, cara. Nunca quis, não queria. Era uma responsa do caramba. Eu fiz. Renato, resistiu eu fiz muita merda, cara. Mas dá pra fugir, pastor? Não dá. Dom e invocação são irrevogáveis. A Bíblia diz em Romanos 11:29 que é sem arrependimento, né, cara? E se fosse revogável, não teria nem como depois ele cobrar, né? Então, o que aconteceu? Eu fiz tanta merda quando eu era novo, eu fiz muita cagada, cara. Eu colho consequência dessas cagadas até hoje. Eu era uma persona não grata, de verdade. Entendeu? Então, quando Deus me chamou pra essa parada, que eu tava começando a caminhar com ele, né, e tal, eu falei assim, pô, Deus, mas eu fiz muita bobagem, muita merda, como é que eu vou fazer? Aí ele falou pra mim o seguinte, ele falou, não foi audivelmente, não. Você é de onde, pastor? Eu sou de Laguna, cara. Então. Laguna tem, né? Tem uma fama. Sotaque paulista, mas é porque eu morei em São Paulo muitos anos, morei no Rio, morei em um monte de lugar já, entendeu? Então, eu falei, pô, Deus, mas cara, olha tudo que eu fiz. Aí ele falou assim, se eu te perdoei que sou santo, quem é você para não se perdoar? Se eu tô dizendo que você vai ser, quem é você para dizer que não? Aí eu baixei minha bola e falei, beleza, então é contigo o negócio. Mas você ouviu essa voz? Não ouvi, dentro de mim, na minha mente, porque eu não queria, eu questionei isso, eu não queria esse bagulho, nunca quis, só que eu já tentei fugir várias vezes e não consegui também, então desisti de fugir, agora eu vou até o fim, entendeu? Vou até o fim porque não dá de fugir, cara, quem que intentará contra o braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir? É que você agora também fica até feio, né? Não, agora fica. Depois de velho. Depois de 30 anos o cara dizer, acho que eu vou voltar pro baseado. Vou voltar a fumar maconha. Fica sem galera, né? Eu perco toda a referência, né? E o pior é que a galera que tava contigo já vamos dizer assim, é um Loki. A maioria já morreu também? Claro, a maioria morreu, meus amigos. A galera de agora vai... A galera de agora vai dizer assim, putz, estava indo tão bem. Eu tenho esse problema também, pastor. Eu tenho. Eu sou rejeitado pelo pessoal de fora da igreja, porque eu sou da igreja, e o pessoal da igreja também não gosta muito de mim. Mas é porque tu tens uma postura diferente, né, cara? É muito alternate, assim, né? Não, mas vai, um dia dá certo, E existem mulheres que é pastora na Bola de Neve também? A gente reconhece o ministério pastoral da mulherada, entendeu? Então existem pastores e pastoras. Dificilmente na Bola de Neve você vai encontrar um pastor solteiro ou uma pastora tocando uma igreja sem um marido. Dificilmente. Assim, não existe. Na verdade, impossível. Até hoje a gente não tem, né? A gente nunca teve e a gente não tem. Foi uma das situações que a gente, olhando para a palavra, a gente definiu, né? É sempre bom o casal, é melhor serem 2 do que 1, né? Para tudo. Então, tem que ser um casal. E geralmente a mulher, a gente reconhece o ministério pastoral, mas quando ela ficar à frente da igreja sozinho, sem o marido, por qualquer motivo, morreu o marido, ou então, ela... não necessariamente o marido, ele precisa ser um pastor. Não necessariamente. Mas geralmente, na nossa igreja, o ministério, a gente sempre atrai ela ao casal, entendeu? Pastor, deixa eu mandar uns abraços aqui antes de acabar. Por favor. Vamos lá, Bola de Neve, cara, é cliente nosso, o Beneta Lentulho, um abraço, pastor. 92 é top, vocês são foda. O pastor Max falou sobre chapar o Espírito Santo e é muito real, mano. Eu tinha uma banda de rock, eu tocava sempre doidaço. Aí ele botou aqui, eu tocava sempre doidaço. Mas a melhor experiência foi fazer um rock and roll para Jesus e sentir a presença dele, é sinistro, chapaceira total. O Beto Porman mandou aqui, bacana, Betão. Esse cara já fez muita fumaça no farol, tenho certeza. O Beto, desculpa, eu não vou falar. O Beto eu conheço. Abraço do Henrique, pastor da galera de São Lugero pra você. Pastor Max é o melhor, mano. Um beijo da Taix, homem sábio, paciente, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uma última perguntinha, maninho, posso fazer? Tem 2 minutos, vai. Pastor, vai falar de novo. Quando alguém, um cara te procura na igreja e pergunta assim, pastor, qual o objetivo da vida? Por que Deus me fez? Qual é a tua resposta? Cumprir um plano que ele tem definido para esse cara desde antes da fundação do mundo, cara. Salmo 139:16 diz o seguinte: os meus olhos te viram substância ainda informe, e todos os teus dias foram escritos nos meus livros, sem que nenhum deles ainda houvesse existido. Deus tem um plano para a vida da gente. O problema... Para cada um? Para cada um. Romanos 9 também corrobora isso. E esse plano é finito? Não, ele vai até a eternidade.
né? A nossa vida aqui ela é muito curta, né? A Sim. eternidade, na verdade, a eternidade é a porta para a verdadeira vida. O problema é que a gente não conhece nem o autor do plano, o autor do livro, e por isso a gente tenta fazer o nosso plano. E o nosso plano, ele é uma barca furada, né? É um naufrágio, né, cara? A partir do momento que você tem conhecimento, que você é encontrado por Jesus e você tem intimidade com Deus, que você conhece o plano, pô, cara, aí o bagulho fica diferente, entendeu? Existe um caminho alternativo sem Jesus? Mesmo dentro de alguma religião, mesmo que o cara viva uma vida bacana ali e tal, certinho, existe um caminho alternativo? Cara, depende do que você está dizendo de caminho alternativo para chegar onde? No céu? Na salvação, na no salvação, sem não. ser Jesus. João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. E se aí você fizer toda a interpretação bíblica de quem é o Pai, Criador dos céus e da terra, autor e fundador da vida e tarará, ninguém vem ao Pai senão por mim. A única maneira de você chegar à salvação é através da fé em Cristo. Eu te pergunto isso porque tem várias religiões de matriz africana, tem o islamismo, tem o próprio judaísmo, religiões tribais, Sim, todas elas têm uma doutrina ali e tal. E nunca é para fazer o mal, né? Existem, aspas, na né? verdade, 3 grandes matizes de religião, já que você está falando sobre isso. Porque a raça humana, isso é provado pelos haplogrupos, né, pelo DNA Y. Se você for estudar hoje em dia sobre essa parada do DNA, você vai ver que eles encontraram que 3 grandes grupos existem: os jafetitas, os semitas e os cananitas. Essas 3 raças, esses 3 povos eram os filhos de Noé. E esses caras fundaram 3 religiões diferentes. Uma na honra e na vergonha, que eram os caras dos nórdicos, os celtas. Se você pegar a religião viking, os vikings e tal, era honra e vergonha. Valhalla para quem, né, é um guerreiro e que vai, enfim. É o céu deles, mais ou justamente. menos, né? Aí tinha o medo e o poder, que eram as religiões dos canitas, dos cananitas, que eram o quê? Aquela religião onde se você não fizer o que Deus pede, ele te mata. Então mas o Velho Testamento é assim, né? Não, a religião, por exemplo, é isso que eu vou chegar. Pastor, no ponto. tem que terminar rápido que vai entrar no Brasil. Rapidinho. E aí, o que acontece? Religião afro, por exemplo. Né? E aí a semita é a religião do pecado e da redenção. Então, se você olhar o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, elas são dessas matizes. Pastor, obrigado, pô. Eu que agradeço, cara. Demais ter você aqui, cara. Demais. A gente ficava aqui 2 horas batendo caixa. Agora tem que botar a voz do Brasil. Outro pecado, né? Mas tudo bem. Valeu. Esse é o pecado maior de todos. Obrigado, pastor. Agradece aí, vai. Vocês têm um minuto. Quero agradecer vocês, agradecer os ouvintes, agradecer a galera. Esse programa é muito louco e assim, vocês fazem a diferença na vida da galera. Eu tive escutando aí nesses dias antes de vir pra cá. Ontem não, né? Ontem você não escutou, ainda bem. Ontem eu não escutei. Ontem eu não tava. Ontem eu tava indo pra São Ludgero. Mas assim, eu tenho escutado e é muito legal escutar vocês e que bom que eu posso estar aqui também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eleição ou livre-arbítrio? No meu caso, o que eu creio? Eleição. Eu sabia. Aí, ó, boa. Vai lá, vai, ó. Manda abraço rapidão, vai lá. Eu quero mandar um abraço pra galera do Bola de Neve que tá ouvindo a gente. Beleza, a Carlos, o Beto, o Jean, o Nick. Show de bola. Todo mundo ligado. Tem abraço, Renatão. Abraçar. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Lotus e em especial pro Max aí, nosso amigo aí, que é um cara muito legal. Tem abraço, cara? Pro Max. Um abraço vai pra ele hoje. Papo sensacional. A gente vai longe. Pastor, o pessoal te encontra onde? Bola de Neve, Rua Salvador 300, ali no Brasília, o antigo Clube Brasília, cara, onde tem aquela história que tinha o Cabrunco lá, a mulher do banheiro. A loira do banheiro tá lá, a loira do banheiro. Não, já foi embora, eu mandei embora. O pastor chegou lá e vazou, né? Converteu ela, né? A minha igreja já foi lá também. Um abraço pra vocês, 25 anos. Tchau, valeu.